A depressão é uma doença antiga que afeta o organismo e vocês vão entender como foi que se desenvolveu o tratamento dessa doença com base em medicações, além dos tratamentos psicológicos. O primeiro medicamento a ser desenvolvido para o tratamento dessa doença foi um remédio chamado iproniazida. Era um remédio que era usado para o tratamento de tuberculose e que as pessoas descobriram que ela poderia ser usada também para o tratamento de depressão, porque as pessoas ficaram com um humor melhor. E a partir dessa medicação, eles conseguiram desenvolver outras, como por exemplo a imipramina, lançada na década de 50. Se você veja, uma década de 50 para 2020, nós temos aí 70 anos, desde o início do tratamento farmacológico para a depressão até hoje. Então, na década de 50, nós tínhamos praticamente essas medicações como os tricíclicos e os inibidores da monoamina oxidase, que hoje estão até fora de mercado. Na década de 80, 30 anos após, tivemos o desenvolvimento da fluoxetina, que é um dos remédios mais conhecidos, até tem filmes com o nome Prozac. E também, próximo ao ano 2000, o desenvolvimento de inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina e a duloxetina. Ainda dos anos 2000 até 2010, tivemos o desenvolvimento de outros medicamentos, como, por exemplo, a mirtazapina, a agomelatina, a trazodona, que é o Donarém, a mirtazapina, a agomelatina e a trazodona. São medicamentos que têm um mecanismo de ação diferente. E de 2010 até 2020, recentemente, nós tivemos em 2016 o lançamento de uma medicação chamada vortioxetina. E agora, em 2020, nesse mês de setembro ou até em outubro, nós vamos ter a entrada no mercado de um remédio chamado brexpiprazol. O que é que esses remédios podem trazer de diferente para vocês? É o que nós vamos ver também aqui mais à frente no vídeo. O mecanismo de ação é diferente e também a ideia sobre o que é uma melhora de um paciente que tem depressão. Na década de 1970, uma melhora significava que o paciente deu uma diminuição dos seus sintomas, ou seja, se a tristeza era 100, ficou em 50, se a insônia era 100, ficou em 50. Então, muitos dos sintomas eram considerados que houve uma resposta, ou seja, o remédio deu certo, quando apenas reduziu a quantidade de sintomas e a intensidade. Já em 1990, nós tivemos uma ideia de que os sintomas teriam que sumir. Então, a pessoa deveria deixar de ter tristeza, deveria deixar de ter o sintoma de anergia, deveria alterar a ação de sono, de apetite, o paciente deveria ter uma remissão completa de sintomas. E hoje em dia, nós temos uma proposta de tratamento onde nós temos uma recuperação funcional total do paciente. Não precisa apenas ele melhorar de sintomas e remitir os sintomas. Ele precisa se recuperar, ou seja, voltar a ter suas funcionalidades no trabalho, no lazer, no prazer da vida e também com a família, com os amigos, com os namoros. E isso é uma coisa difícil, porque a depressão acaba levando as pessoas a ficarem com um aspecto de... Isso é difícil porque na depressão os pacientes costumam ter uma melhora nos seus... Isso é difícil, porque na depressão os pacientes têm uma melhora do seu quadro de humor, mas muitas vezes ele reduz os humores negativos, as emoções negativas, como reduz a tristeza, mas não alivia e não volta a ter prazer com as coisas que eles tinham antes. Isso é uma coisa, muitas vezes, negligenciada pelos médicos que avaliam pacientes com depressão. Para vocês terem uma noção, aproximadamente 50% dos pacientes que iniciam um tratamento antidepressivo, eles não vão ter uma recuperação adequada com a primeira medicação que usarem. Isso é um problema grave, porque nós que já temos alguns estigmas sobre a doença, vamos ter muita dificuldade de aceitar iniciar um segundo medicamento. E apesar disso, ainda com um segundo medicamento, uma segunda tentativa, muitos pacientes, 30% deles, ainda não conseguem atingir uma remissão completa da doença, mesmo tendo passado por 4 etapas de tratamento. E aí, as pessoas que ainda não se recuperam totalmente da sua depressão ficam com esse tratamento insatisfatório, e isso é muito ruim para a pessoa, porque
quanto mais tempo de doença, pior são as consequências da doença para a vida do paciente. É semelhante a quem tem câncer, ninguém quer ficar, eu estou com câncer um pouquinho melhor. Não. Eu estou com a diabetes um pouquinho melhor. Não, quer ficar bem da diabetes. Isso hoje nós já conseguimos ter com os tratamentos antidepressivos, que até na década de 90 a gente não tinha essa ideia. Quanto mais tempo de depressão, piores ficam também a própria matéria orgânica do cérebro. Na matéria que é onde ocorrem as neurotransmissões, elas pioram com essa doença. Também, uma novidade no tratamento da depressão é que o quadro clínico do paciente deve ser avaliado a cada 2 semanas e a cada 15 dias. Já é possível fazer modificações no tratamento. Muitos pacientes, por exemplo, que iniciam um tratamento hoje, daqui a 15 dias, não vão terem tido nenhuma melhora com a medicação. E depois dessas 2 semanas já é possível trocar de remédio. Ou mesmo se ele não teve uma melhora substancial, antes de trocar, nós já podemos elevar a dose da medicação. Além disso, nós temos outras condições muito comuns, por exemplo, nos pacientes que têm depressão, que é a presença de sintomas de ansiedade, que são de sintomas, às vezes, muito difíceis de serem tratados. E o impacto no funcionamento da pessoa, ou seja, nós temos problemas cognitivos, com memória, tomada de decisões, com inteligência, com raciocínio, e com também a atenção. Outros problemas são a falta de energia, problemas com sono, problemas alimentares e problemas na habilidade motora. Esses são alguns dos sintomas que podem ficar de maneira residual no tratamento da depressão e que a gente tem que estar de olho para tratar também. Não adianta só o paciente se sentir um pouco melhor ou se sentir melhor do humor. Tem que tratar também e cuidar desses outros sintomas. Como diria Hipócrates, né? A vida é curta, a ciência é longa, a oportunidade é fugaz, a experiência é enganosa e o julgamento é difícil. Então, o que é que nós temos de estratégia para o tratamento de depressão? Primeiro, iniciar o uso do antidepressivo e otimizar a dose até a dose máxima necessária para que os sintomas entrem em remissão e o paciente tenha uma recuperação funcional. Se isso não for possível com o aumento da dose do medicamento, a gente pode trocar de antidepressivo ou pode fazer também uma combinação de antidepressivos, usar 2 medicamentos ao mesmo tempo. E a outra opção é associar outros tipos de medicações ou a psicoterapia, entre os medicamentos, os antipsicóticos, como quetiapina, olanzapina, aripiprazol e, recentemente, o brexpiprazol, que é esse medicamento novo que está vindo para o Brasil agora a partir do mês de outubro, provavelmente. Então é isso que eu queria trazer para vocês de novidade, que é a presença de um novo conceito no tratamento de depressão, que é de recuperação funcional do indivíduo. Isso é um motivador a mais para que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento. O paciente deve se engajar no seu tratamento, aceitar as recomendações do psiquiatra e do psicólogo que estiver lhe atendendo, porque a recuperação funcional ela tem que ser atingida e para isso nós vamos precisar de lançar mão de técnicas que sejam comprovadas cientificamente. Então, lembrem, não é só reduzir os sintomas, é também fazer com que eles sumam e os sintomas que ainda fiquem residuais, como problemas na cognição, no afeto ou de energia, devem ser tratados com a implementação de remédios que possam ser associados ao tratamento. Então, nós temos agora o desenvolvimento de um novo medicamento chamado vortioxetina e desse mais novo ainda, que é o brexpiprazol. Ou seja, a ciência está caminhando sempre ao lado do paciente para tentar fazer o melhor por ele. Eram essas 2 novidades que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado.